Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 445 e minguando até 845 dias. 4 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Eu deixo na descrição a abertura, né, desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, sendo que este blog diário é um blog diário de 393. É muito importante que vocês façam esse acompanhamento da abertura e que eu vim explicando este quadro. Ficou muito explicativo. Se vocês fizerem isto, vocês vai ter consciência de muitas coisas. Faça isso a vocês mesmo, ok? E também deixo na descrição o blog de 399, uma referência desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, que ficou muito explicativo. Vocês acompanhem e façam esse trabalho, né, nas suas consciências de conscientização, que isso vai ficar muito interessante nas suas consciências. Quando fizer isso, vocês vai deixar de ser uma vítima social. Este é o blog diário de 445, sendo que o subtítulo de O Poder da Realização, né, o poder de realização, eu fiz, né, vou deixar na descrição também, um blog anterior, né, que eu produzi ontem, né, dependendo do dia que você está vendo, foi no dia anterior a este, o blog diário anterior a este, que está muito explicativo para que vocês entendam este, você volta lá atrás, volta desde o primeiro. Este blog é a parte 5 no que diz respeito ao subtítulo O Poder da Realização, certo? Sendo no que diz respeito às duas testemunhas, Renovação de Jerusalém, é a parte 53. Eu pretendo chegar até a parte 70, né? Para criar uma ideologia na nossa consciência, certo? Sobre uma ideologia numerológica, vocês acompanham e deixem de ser essa vítima social, ok? Vá na descrição, né, e vê os blogs. Eu sempre deixo 3 referências de um blog diário, um que é um blog antes desse que eu estou produzindo, para que vocês possam voltar com praticidade. Também eu deixo a abertura, né, como eu tenho dito, a abertura é o blog de 393, e também deixo uma referência desse título, que é o blog de 399. Está tudo na descrição para que vocês possam acompanhar. Também deixo uma playlist para que vocês possam acompanhar pela playlist como vocês quiserem. O importante é que vocês façam esse trabalho de conscientização para que você não seja mais essa vítima social, ok? Fazendo isso, vocês vai é, progredir com as vossas consciências. Quando vocês se permitem fazer esses cursos diários, vocês realmente ficam com uma consciência boa, né? Vocês vão entender o que é relacionamento social,
vai entender que é a origem de nosso corpo, certo? De todas as formas. Hoje a origem do nosso corpo ele é espiritual, né? No paraíso de Deus, essa origem era a própria vida, né? Nosso próprio corpo. Hoje, no Cristo, ele é apenas uma consciência dessa vida. Esse blog diário tá explicando tudo isso. Se você for lá e conferir tudo que está sendo dito, desde o primeiro blog, acompanhe desde o primeiro dia que eu comecei. Este é o blog de 445. Acompanhe desde o primeiro. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você possa se conscientizar, que possa ter uma consciência, né, de tudo, sobre todas as coisas que foi dito. Faça isso e deixa de ser essa vítima social, ok? Vamos dar continuidade nesse subtítulo, né, o poder de realização. Se você não viu o blog anterior a esse, o blog de 444, está na descrição, acompanhe para que nós possamos dar continuação sobre esse daqui, ok? Já que o blog diário é uma uma continuidade, ok? Eu faço uma leitura de um contexto, depois eu venho com a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a dimensão Cristo e a dimensão sociais e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto e depois nós vamos vir com uma expressão livre. Vamos lá. O dinheiro não é poder. O poder é o conhecimento. O que eu estou dando é o conhecimento. O dinheiro é apenas uma parte para acessar os corpos corruptos. Enquanto um sustenta os germes de vossos corpos emocionais, outro sustenta o espírito da profecia que está sobre estes corpos emocionais. E de forma que o bem de um não será o bem do outro, e o mal de um não será o mal do outro, pois se relacionar ao poder de Deus é servo de Cristo pelo conhecimento que liberta. E se relacionar ao poder do corpo será apenas uma sustentabilidade dos germes que germinam em vossas consciências, pela o poder econômico e que prolifera os vossas consciências para corrupção emocional que conhecem conhecem dos seus próprios desejos e como há muito fica impedido de se realizar junto com Deus, pois se sente sem poder de realização sobre o mal, pois se sente fraco para si mesmo. Nesse contexto, né, se vocês for voltar no início, né, no primeiro blog, vocês vão entender que eu apliquei o meu corpo emocional sobre os interesses capitalismo. Neste tempo que eu fiz que eu apliquei meu corpo sobre o poder econômico, eu tive muita dificuldade, né, para, tipo assim, com aquilo que estava em minha consciência. Volte o blog anterior que vocês vão entender o que está sendo dito. Quando eu fiz isso, quando começou isso na minha consciência? Foi o seguinte, no mês de dezembro, por exemplo, eu estava indo levar minha esposa ao trabalho, aí veio uma caminhonete e bateu a traseira do meu carro, né, com a minha filha atrás. Aí aconteceu o que aconteceu, ou seja, não teve danos, né, assim, físico, assim, né, e um pouco assim com a minha esposa, mas não grave. Então, nesse meio tempo, aí eu fui levei o eu fui, conversei com a pessoa que bateu na traseira, ele estaria errado. Aí eu conversei com a pessoa, ele me disse que ia prover dos recursos, né, dos prejuízos. Eu levei o carro para a mecânica, aí eu liguei para a pessoa não sequer nem sequer me retornou mais a ligação, aí eu fui e levei em consideração. Relacionei esse problema a Deus, ao poder econômico, aí eu relacionei e falei assim: "Não, Deus vai prover, tudo bem, tranquilo", levando essa responsabilidade a Deus, né, ao poder de Deus de toda forma, para mim sair dessa crise emocional confronto entre o outro corpo.
Aí quando foi no mês de fevereiro um colega me apresentou uma pirâmide, e eu pensei: "Será que dessa vez seria uma forma de prover?". Então eu me apliquei na pirâmide, aí eu perdi de 2 para 4.000 dentro da pirâmide, que a pirâmide caiu, né, está dentro do blog diário, você vai entender todo o processo dessa ideia, o que for acontecido. Aí depois eu fui mal no trabalho também, né, eu configurei a linha errada, depois eu fui esbarrei o ônibus, né, da empresa, ou seja, uma coisa que ela veio agravando vários fatores, levando prejuízo econômico, da forma que eu estava relacionando. Entenda que uma coisa me levou a outra, né, a fazer outras coisas. Começou de uma situação que eu tinha levado prejuízo, que a sociedade, né, que ela não era uma sociedade. Por exemplo, você bateu na traseira da pessoa, você está a lei diz que está errado, mas por que que eu não tenho uma autoridade? Por que que eu tenho que brigar com a pessoa, discutir os meus direitos com a pessoa, né, sei lá. Dentro da sociedade deveria ter uma autoridade para que obrigasse a pessoa, né, eu fiz lá o boletim de ocorrência, tem tudo prova, mas se eu quiser fazer uma reclamação, se eu quiser uma resolutividade, né, eu tinha que combinar com a pessoa, né, ou eu tinha que levar ele ao juízo, sei lá. Era muita burocracia que eu entendi que o melhor era ficar com prejuízo do que discutir tal coisas, entenda? Isso é só aquilo que já vem dentro da sociedade negar. Depois a sociedade negar. Depois eu fui relacionar os meus prejuízos à sociedade. Aonde que eu ia relacionar meus prejuízos meu prejuízo à sociedade? Por mais que eu dê a consciência a Deus sobre essas minha situação, eu estava relacionando já a outra situação, à sociedade que já está negada. Então, desse meio, uma coisa foi levando a consequência, uma coisa foi levando a outras coisas, e foi ajuntando, né, até que quando é que eu me tor que eu me conectei, que eu tive essa ideia de, né, de se realizar de novo com Deus, de me voltar ao caminho, quando a pirâmide caiu, né, que eu vi. Por mais que era um espírito de criação, de profecia, como estava descrito nos blogs anteriores, como eu tinha feito essas pronúncias, acompanha tudo direitinho, vocês vai compreender o que vier a acontecer comigo. Entenda que foi atos que foi gerando consequência, um ato que foi gerando consequência, né, dentro dessa situação. Né, é uma coisa delicada para se tratar. Então, o que que acontece? Vamos deixar dessa forma para que vocês cheguem a uma conclusão, para que vocês vê o que foi de experiência para vocês, para que foi bom para você, aquilo que você possa absorver de bom dessas coisas, ok? Então vamos lá, vamos para esse contexto, só dando aqui uma abertura, porque vai se aplicar aqui. O que que eu quero dizer? Me diz aonde que o seu coração está e aonde que o seu coração estiver, é aonde vai estar o seu tesouro, certo? De uma certa forma, a gente temos que compreender que as coisas de Deus não se dividem com as coisas do mundo. Por mais que Deus tenha governo sobre o mundo, por mais que nós temos poder para governar o mal, digamos assim, as coisas de Deus, ele é sempre de Deus, ele não vai se misturar com esse mundo, ok? Vamos entendendo isso. Então vamos lá para a expressão livre. O dinheiro não é poder, o poder é o conhecimento. O que eu estou dando é o conhecimento. O dinheiro é apenas ponte para acessar os corpos corruptos. Por que que eu digo que o dinheiro é a ponte para acessar os corpos corruptos? Pela lei da atração. As pessoas que têm dinheiro hoje, né, dinheiro dentro da sociedade, ela atrai muitas pessoas ao lado dela. Ela atrai. Ela vai atraindo. Então, o que que acontece? No meio, quando, né, o dinheiro ele pode representar um conhecimento, pode representar ideologia, pode representar o poder econômico, certo? Pode fazer várias representatividades, mas aqui nós estamos falando do poder econômico.
Quando a pessoa tem uma ideia de ter uma condições, um poder econômico mais elevado, ele cria uma lei da atração e atrai as pessoas. Então, de uma certa forma, ele vai a pessoa que tem mais dinheiro, ele vai conseguir acessar o coração corrupto, né. Seja ideológico ou poder econômico, faz essa inversão nas suas consciências e você vai entendendo o que vai estar sendo dito, ok? O dinheiro não é o poder é o conhecimento. O que eu estou dando não é o conhecimento, não o que eu estou dando é o conhecimento. O dinheiro é apenas uma ponte para acessar os corpos corruptos. Agora veja como é que a gente sustenta o corpus corrupto. Como é que vai ser sustentado? Agora vamos entender isso. Olha só. Enquanto um sustenta os germes de vossos corpos emocionais, quando eu falei germe de corpos emocionais, é aquelas pessoas inconscientes, que não têm consciência, né, que se permitem para qualquer coisa, né, gere cumplicidade, né, quando você se atrai por uma coisa, você abraça toda aquela corrupção a quem você está fazendo laço. Se você fez por exemplo, um laço com a pessoa rica, por exemplo, e aquela pessoa, por exemplo, é ignorância, né, gosta de bater em mulher, fazer covardia com as pessoas, e você faz laço com essas pessoas, significa que você está vendendo a sua vida para o diabo. Então, aí que a gente entende, ó, quando eu sustento o germe de enquanto um sustenta o germe de vossos corpos emocionais, né, que é essas pessoas, estúpida, ignorante, né, que você se relaciona a ele a todos os custos, aí você vai relacionando a ele e você aí toma você fica tomando aquela cumplicidade. Mas aí tem essa parte, enquanto um sustenta os germes de vossos corpos emocionais, outro sustenta o espírito de profecia. Esse é interessante. Quando você trabalha a sua espiritualidade junto com Cristo, que é o mundo globalizado, as coisas ficam muito bom. Você pode expressar de várias formas. As pessoas vão entender que é um sentido, é uma expressão. Então você sustenta essa espiritualidade para trazer consciência sobre aqueles que se movem pelos corpos emocionais arrogantemente, né, estupidamente, digamos assim, sustentando aquelas inconsciência mais ainda, dando alimento para ela, falando: "Olha, aqui eu tenho isso, né, se você vir eu te dou, se você vir comigo você tem a benefício disso e tal", fazendo proposta, né, eh, fazendo negócio com os seus inimigos, fazendo negócio com os seus inimigos. E muita gente, né, por falta de opção, por falta de conhecimento, eles vão lá e fazem esse laço com esses tipos de pessoas. Aí, ela aí você vai ver, né, mais um motivo, aí entra o feminicídio, né, a agressão, aí você vai ver um tanto de coisas dentro da sociedade. Por que que isso vem? Porque, a princípio, você aceitou uma proposta que aparentemente era boa, porque os seus interesses estavam em jogo. Você não analisou a pessoa, se ela seria uma pessoa totalmente, compreensiva com você. Você viu a ideia momentânea de gerar lucro sobre aquele seu interesse e você foi logo abraçando aquela ideia e você se permitiu, né, fazer negócio com uma pessoa maligna, digamos assim, entende? Então, existe esses 2 lados, um que sustenta os germes, que é os seus corpos emocionais, e de outra forma, né, de forma que o be de outra e outros que sustentam o espírito de profecia. Todo o espírito de profecia para um ato consciente, ele é muito bom, que não se aplica aos vossos corpos emocionais, ele é muito bom. Quando ele começa a aplicar nos seus corpos emocionais, ele já vai perder as suas razões de fazer uma expressão livre.
de estar conscientizando as pessoas. Geralmente, ele já vai estar colocando os seus interesses no meio, ele vai estar em crise quando não tiver resolutividade, porque os seus interesses está indo muito mal, por exemplo. Então, os seus corpos vão começar a entrar em crise. Você vê aí dentro da sociedade, quando você faz uma coisa que vai começando a dar errado, você fica frustrado. Nossa, caí na pirâmide, né? Tá tudo errado para mim, né? Aí o corpo da pessoa começa a entrar em crise. Ou seja, é você ver que você estava interessado em tirar proveito da sociedade, tirar proveito desses últimos tempos. Quando eu me apliquei nessa plataforma de pirâmide, eu compreendi que que acontece? Nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, tudo é possível dentro dessa sociedade sobre um espírito de profecia, certo? Mas outras pessoas, por exemplo, que entra querendo tirar vantagem dessa sociedade, vê que não tem razão, não tem cabimento aquilo que eles estão oferecendo, não tem aquela sensibilidade, então eles vão, né, desenvolvendo uma crise sobre aquele seu interesse. Aí, o que vocês têm que compreender mais ainda? Olha, tudo na vida ela tem uma razão para você relacionar isso. Hoje, no fim do tempo, como eu tenho dito, ela tem essa ideia de exagero, né? De você vai para uma comunidade religiosa, você vê milagre, fala de milagre aqui e tal. Nesse fim de tempo é só confusão. Mas o que eu quero que vocês entendam? Olha, busca razão, comércio, tenta ganhar o seu pão de cada dia. Não, para você, trabalho, não existe milagre, é só trabalho no dia a dia. Você vai provendo isso. Aí, se está no fim do tempo, se tem uma possibilidade de prover uma coisa igual, né, uma coisa grandiosa que vem de Deus, uma provisão grandiosa, né, sei lá, existe essas possibilidades? Pode ser que existe. Mas você trabalha a razão, a realidade é trabalho. Se tem um comércio, você tem que ver o produto, né, o que você está comercializando daquilo, você tem que entender aqueles processos, né, investigar para saber se a fonte é boa de todas as formas, ok? Entenda isso, eu estou dando uma ideia, né, não estou querendo chegar a fundo isso, para vocês entenderem que ser vítima dessa sociedade no fim dos tempos, né, é uma coisa comum, digamos assim. Por que que é comum? Porque existe muitas contradição, muitas coisas negadas, umas que dá certo, outras que dá errado, sei lá, é uma coisa, hoje dentro da sociedade você vê de todas as formas, um tanto de coisas, absurda acontecendo, ok? Entenda isso. E de forma que o bem de um não será o bem do outro, e o mal de um não será o mal do outro. O que que eu quero dizer, né? O que der certo para um não significa que vai dar certo para o outro, né? Às vezes a pessoa tem consciência naquilo que ele está relacionando, talvez, e não vai afetar, talvez, tão grave como afetar o outro, por exemplo, né? Sei lá, uma coisa errada, mesmo que para um ato consciente, mesmo sendo uma coisa errada, ele absorveu o conhecimento daquilo, para ele passa a ser uma coisa correta. Mas para as pessoas que já estavam empenhado em tirar vantagem dessa sociedade, ele vai ter aquilo como derrota, porque os seus corpos emocionais estavam ativos sobre aquele interesse, sobre aquela ideia que ele estava relacionando. Ou seja, você vai fazer no tempo de hoje, não ative seus corpos emocionais, vai com a ideia espiritual mesmo, ok? Entenda, se quer arriscar, arrisque por uma coisa que você sabe o que possa dar certo ou possa dar errado, mas de uma certa forma, né, faça isso de uma certa forma, mas faça de uma forma que você tem consciência naquilo que possa ser certo, naquilo que possa ser errado. Para quando entrar numa situação dessa, você não venha ficar tão frustrado, entendendo que o seu corpo emocional ficou no prejuízo, porque o seu espírito estava desativado e o seu corpo emocional ativado, então você vai entender o prejuízo, então do prejuízo vai vir, né, vários sentimentos. E como eu estava tendo dito no início, uma coisa vai levando a outra. Por exemplo, hoje, né, o que pode acontecer? Você caiu na pirâmide, você relacionou a sua esposa, tal, beleza.
Aí depois, enquanto as coisas estiver dando certo, tudo bem, mas se der errado, então ela vai questionar aquilo com você, vai discutir: "Olha, isso que você fez estava errado, né, que você como que você pôde ter", ou seja, o parente tudo não vai te ajudar de uma certa forma, ela vai te jogar mais no buraco, para que você fica mais ridicularizado ainda, de uma certa forma. Não estou falando isso em todos, entende? Tem pessoas que têm família, né, que quando acontece isso eles estão junto, né, pelo menos ele vai te dar uma ideia de que se não pode ajudar, né, fica calado, é o melhor que possa fazer. Não estou falando isso vai depender muito da família, ok? Pois se relacionar ao poder de Deus é servo de Cristo pelo conhecimento que liberta, e se relacionar ao poder do corpo será apenas a sustentabilidade dos germes que germinam em vossas consciências pelo poder econômico que prolifera as vossas consciências para a corrupção emocional, que conhece os seus próprios desejos e, como há muito, fica impedido de se realizar junto com Deus, pois se sente sem poder de realização sobre o mal, pois se sente fraco para si mesmo. O que acontece? Eu Pois se sente fraco para si mesmo. Olha só, uma pessoa você já viu dentro de se você mora dentro de uma vila, né, aonde que o crime ele gera o crime é uma coisa comum, onde o crime é uma coisa comum, você vai ver as pessoas que não liguem para o seu corpo inocentemente, elas tornam seus corpos espirituais, elas têm poder sobre o mal. Vai dentro de uma vila que você vai ver o quanto que a maldade, ele tem domínio sobre a maldade, os seus corpos espirituais, ele fica ativo pela maldade mesmo. Então, e sem piedade, sem temer a nada, esse corpo, eles conseguem muita proeza, né. Os filhos da luz, muitas das vezes, eles geram uma covardia, porque eles são muito cautelosos, mas os filhos das trevas, eles são muito mais astutos, digamos assim, ele tem muito mais astúcias para relacionar essas coisas que já é negado, que gera consequência, de todas formas gera consequência. Vocês já devem ouvir vários testemunhos, pessoas que já tomaram tiro na cabeça, tantos tiros, tomaram tiro daqui dentro, não sei quantos tiros, e continuou em pé. Por que que eles continuaram em pé? Porque eles não atendem aos seus corpos emocionais. O seu corpo espiritual, ele está ativo a toda forma. Vai dentro de uma vila e você vai ver o quanto esses corpos, né, que têm domínio sobre o mal, o quanto que eles são, né, astutos, o quanto que eles não temem a nada. Por exemplo, Deus de criança, eles temem aquilo. E aquilo fica uma crença para ele, fica uma religião para eles. Então eles faz grupo, eles faz seita sobre aquilo e começa, né, a ativar o poder do corpo emocional para o mal, certo? Entenda isso, existe isso dentro da sociedade. O que eu quero que vocês entendam? Da mesma forma que os filhos da luz têm poder, né, sobre o bem, os filhos das trevas também têm o poder sobre o mal, digamos assim. Podemos entender isso. Entenda a divisão, o que que é, ou seja, o mesmo direito que eu tenho como um homem comum, né, é o direito que todos têm como um homem comum, digamos assim. Ou seja, o mesmo Deus meu é o mesmo dele, ou seja, o meu poder que está ativo por mim, está ativo por outros. Pode ser até corrupto, aí você vai dizer: "Ah, por que isso acontece com esse que é não acredita em nada, é ateu, por que que" aí vai explicando tudo isso aqui. Por que que esse prospera, por exemplo? Vamos pegar essa aqui do poder econômico. Por que que esse prospera e eu não prospero? Eu sou filho de Deus da mesma forma? Porque de uma certa forma essa sociedade, o poder de Deus está ativa por toda a sociedade, por toda a força da união. Ela não tão ativa só mesmo para mim. Agora, quem tem, né, poder de acessar o espírito de profecia, né, ter uma consciência, um relacionamento íntimo com Deus, aí ele vai ter o poder sobre o bem e sobre o mal.
ao contrário dos criminosos que têm poder somente sobre o mal. E ainda por fim, eles vão gerar atos consequentes para os seus corpos. E por mais que ele ativa essas proezas, vamos dizer assim, para que vocês compreendam, por mais que ele ativa essa proeza, eles vão gerar atos consequentes, porque eles estão fazendo vítima, eles estão fazendo as pessoas de vítima. Lembre disso, quando você está relacionando corpo a corpo e você faz os outros de vítima, você vai gerar atos consequentes para você. Até então, você é só né, uma pessoa dentro de uma vila, uma sociedade que está ali, não está fazendo mal com ninguém, né? Está vendendo, está comprando, ainda assim vai ficar tranquilo, por exemplo, né? Porque isso, de uma certa forma, tem uma legalidade, né? Se não tivesse legal, os policiais iam lá e prendia eles, porque os policiais conhecem de onde vem, de onde vai, sei lá, eles sabem de tudo, tem a tecnologia para rastrear, fazer uma rua segura para todos, uma coisa segura para todos, mas não acontece nada disso. Então, de uma certa forma, tem liberdade, tem legalidade para fazer isso. Então, até enquanto eles não extorquem as pessoas, não violentam as pessoas, não batem nas pessoas, então ele é considerado ainda uma pessoa neutra dentro daquela situação. Em Deus de quando ele já vai começar a violentar as pessoas, então ele já vai começar a gerar atos consequentes. Entenda que o que eu quero que vocês entendam, o ato consequente, ele vai vir no confronto de 2 corpos emocionais discutindo uma mesma ideia, digamos assim, certo? E que essa ideia, ele de uma certa forma vai gerar uma vítima e a outra um covarde, e esse covarde vai gerar a consequência da vítima, né? E a vítima, ela pode ou não sair ilesa dessa ideia, se ela não tiver outros atos consequentes com outros corpos, se ela já não tiver batido em outras pessoas e não tiver apenas pagando por aquilo que ele está fazendo, por exemplo, né? Sei lá. De uma certa forma, existe complexidade. Entenda, quando falamos de atos, tudo que tem dentro da sociedade hoje, todos poder negativo e positivo, todos poder negativo, ele precisa de uma justificativa. O o positivo, geralmente, ele não precisa de uma justificativa, porque ele vai representar a divisão de bem, uma intimidade no nosso eu interior, dos nossos corpos espirituais interior, entenda? Existe o nosso corpo espiritual interior, que ele vem dentro da gente, que ele é a origem. E existe essa, o espiritualidade do corpo exterior, que quando você usa ele, cai direto no anticristo, depois do corpo emocional. Quando as pessoas têm a consciência nele, né, ele faz trabalho social sobre isso. Quando você não tem, você ativa o seu corpo emocional e fica aí que nem uma marionete da sociedade. Ah, faz isso, faz aquilo, vão roubar, vamos, não vamos, vão matar, vamos, não vamos. Aí acontece, né? O inimigo, ele sempre vem para trazer confusão, para tirar você as paz, as suas alegrias, de todas formas, e muitas das vezes ele usa o sexo e usa o dinheiro. Entenda isso. Vou fazer o blog de 446, que é o próximo, vocês acompanhem. Tudo que está sendo dito é muito interessante, vocês fazerem esse trabalho de conscientização. Geralmente, né, é, vocês façam isso, é importante para que vocês possam ter uma consciência. Eu vejo vocês no próximo blog para que a gente possa dar continuidade. Este é o blog diário de 445, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, o poder de realização, parte 5, no que se explica o poder de realização, e parte 53, no que diz respeito às duas testemunhas, Renovação de Jerusalém. Ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.